Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Até aqui nos sustentou o Senhor. Como diz o salmista, deitei, dormi e acordei porque o Senhor nos sustenta, né? O Senhor nos mantém dia após dia. Ele renova as nossas forças. Quando nós o seguimos em obediência, quando nós ouvimos a sua voz, a Bíblia diz: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que santificar, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Né? Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. A Bíblia também diz que aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Porque não há árvore boa produzindo frutos maus e vice-versa. Uma árvore má produzindo bons frutos. Assim, todo aquele que, através do exercício constante da fé, tem o discernimento para discernir entre o bem e o mal, para examinar os espíritos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o conselheiro, né? Temos que ficar vigilantes, temos que buscar a sã teologia de Cristo, que é pura, buscar do alto, né? E ficar vigilante com aqueles que ensinam, né? Porque nem sempre estão segundo o Espírito Santo, muitas vezes estão sendo induzidos pelo espírito do eu, né? Erram nas suas visões e, além de não alcançar repouso para sua alma, ainda desencaminha a muitos. Porque o homem, o coração faz muitos planos, é enganoso, o que prevalece são os do Senhor. Mas quando nós seguimos com o coração segundo o coração de Deus, há mais esperança para estes, porque seguem com uma consciência. A Bíblia diz: quem pode dizer tenha consciência limpa, né? Todos nós erramos de muitas formas, erramos no falar, às vezes, muitas vezes passamos de passo largo, assim como o, a parábola ali do bom samaritano, né? Por muitas vezes somos faltosos em cumprir o amor ao próximo, né? Mas o importante é reconhecer, né, que somos falhos, que somos pecadores, porque Jesus ele disse: eu vim buscar a pecadores, eu não vim buscar a justos. Se alguém declara que não tem pecado, né, se alguém for daqueles que querem atirar a primeira pedra, né, com certeza estes não alcançam a salvação e a vida eterna. Porque ele mesmo disse na parábola daquele que queria se justificar a si mesmo, né, e o publicano, aquele que dizia que jejuava toda semana, que dava a oferta de tudo, que orava tantas vezes ao dia, né? E ali havia o publicano que, ainda nem querendo olhar para o alto, né, batia no peito e dizia: tende misericórdia de mim, que sou pecador. A este foi justificado para a sua casa. Porque se alguém declara que não tem pecado, ele é mentiroso, né? Ele engana-se a si mesmo. Mas quando se confessa diante de Cristo, quando se pede a Ele a sua misericórdia, do qual Ele é rico em misericórdia, em piedade,
há mais esperança, porque Ele é aquele que nos justifica. Assim como ninguém cumpre a lei se não for por Cristo, também ninguém consegue ser justificado se não for por Ele. Aquele que se justifica a si mesmo não já está condenado, não se alcança, né, a salvação e a vida eterna, porque está rejeitando a verdade da qual podia salvar. Está coabitando com a mentira, né? E o pai da mentira é assassino desde o início, mas nós buscamos a sabedoria que é da origem, né? A origem, muito antes do princípio, que a terra era sem forma e vazia, a sabedoria foi gerada no seio do Pai, né? Provérbios 8 diz, aquele que tiver essa sabedoria, a árvore da justiça, abrace ela, né? O sol nascente. A Bíblia diz que a lua e o sol ficarão envergonhados, né? Ali já não haverá necessidade mais do sol que governa o dia, nem da lua que governa a noite, porque ali a sua luz é grandiosíssima, né? As mansões celestiais com as ruas de ouro, do qual nós almejamos e conservamos a coroa da vida até o fim, né? Porque ele disse, aquele que perseverar na fé e as boas obras que os acompanham, dar-te-ei a coroa da vida. Mas como ele está nos falando hoje sobre o conselheiro, o advogado, né, é necessário ter essa intimidade, porque se ouve de homens, né, o Espírito examina o espírito daquele que fala. E nós, o mesmo Espírito sonda, né, aqueles que estão com a verdade e aqueles que estão com a mentira. Aqueles que falam da palavra, mas não são praticantes e iludem-se a si mesmos, né? Porque a Bíblia diz que toda obra que é produzida meramente por mãos humanas, que não há o operar do Espírito Santo, ainda que alguns julguem tarde, sempre cumprirá aquilo que diz que os seus pés escorregarão e eles cairão. Porque Jesus disse, a porta que ele fecha, ninguém abre. Já que ele abre também, ninguém fecha, né? Ele disse, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E todo aquele que faz o alicerce, vai se consolidando dia após dia segundo a sabedoria, é como um homem sensato que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele cava a areia, né, até encontrar a rocha, e ali ele encontrou um alicerce seguro para a sua casa. E pode vir as tempestades, os furacões, os terremotos, e a sua casa está firme, alicerçada, solidificada, né, dia após dia. A Bíblia diz que ainda que a gente corra, ande, se fadigue, nós não cansamos. Ainda que o exterior esteja abatido, o interior é renovado dia após dia. Ele renova as nossas forças. Nós recebemos o revestimento do alto, pelo que nós perseveramos no amor, operando os dons, segundo adicionando as virtudes em nossa fé. E através do exercício constante alcançamos a maturidade, né? Como Paulo dizia, eu vos falo da maturidade, não segundo a sabedoria dos poderosos dessa era perversa que vai desvanecendo, mas falo como a maturidade, alguém que vai alcançando a plenitude de Cristo, do qual nós não gloriamos em nada. Gloriamos antes em nossas fraquezas, fugindo de toda vanglória. Como ele nos ensina, o servo inútil, aquele que larga o arado, não herdará o reino dos céus, mas fazendo tudo, considerai inútil, fazendo assim, fugis de toda vanglória, porque a vanglória é maligna, né?
homens que buscam honra, glória, que gostam de assentar nos primeiros assentos, né, das cadeiras. A Bíblia nos ensina, né, quando for convidado, assente atrás e espere que o rei, o dono da festa, chegue e o chame. Porque se assentares na frente e não for o da honra, né, que for chamado pelo rei, ficarás envergonhado, porque ele mandará descer, né, da cadeira de tribuno, colocará a quem a honra é devida. Nós não buscamos honra e glória de homens, né, mas pelo galardão, a fraqueza que nós gloriamos, e Ele nos, quando estamos fracos, é que Ele nos fortalece. Ele compartilha, Ele não divide honra e glória com homens, mas nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade. Pelo que nós seguimos segundo a humildade, a preparação do Evangelho da paz, anunciando para que aqueles que estão com as almas escravizadas, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, venham ser libertas e sim escravizadas em Cristo, como mente de Cristo, unidos o povo, num só propósito, num só coração, numa só mente. E também para destruir todas as obras infrutíferas do maligno, todos aqueles que cultuam a outros deuses, todos aqueles que se tornam um próprio objeto de adoração, um ídolo, porque Deus não agrada. É justamente por isso que o Filho do Homem, do qual está com o governo sobre os seus ombros, ele está no centro e governa com justiça, com equidade, e exerce o direito. Ele é aquele que destrói toda vã filosofia, né? Ele é aquele que Deus disse: façais tudo o que ele disser, meu filho amado em que me comprazo. E o dever de todo homem consiste em temê-lo, que é o princípio da sabedoria, consiste em desviar do mal, porque Deus, pela sua imparcialidade, permitiu que o homem conhecesse da ciência do bem e do mal. Ele disse: agora ele é como um de nós. A Bíblia diz: agora sois deuses, né? Mas cabe ao homem reconhecer que só há um Deus soberano, eterno, altíssimo, todo-poderoso, que concedeu ao Filho, o mesmo que através dele tudo se formou, o governo sobre os seus ombros. E ele domina as nações com cetro de ferro. Ele é aquele que cumpre a sua palavra, porque foi juramento por si mesmo que não se arrependeria do seu sumo sacerdote, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, do qual, quando nós o glorificamos em espírito e em verdade, Deus agrada, porque quem glorifica o Filho e o louva e o adora através das boas atitudes que são produzidas somente através do seu Espírito Santo, o Pai agrada, ele recebe o sacrifício através da obediência, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Ele recebe em suas narinas como um perfume, um aroma agradável, né? Porque ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que esvaziam de si mesmo, aqueles que fazem a vontade do Filho, assim como o Filho fez a vontade do Pai. Aqueles que seguem segundo o conselheiro, o advogado, ouvindo direto do alto. Buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E assim como Ele tem nos acrescentado dia após dia,
Ele é aquele que está governando com o cetro de ferro, com as nações que amotinam em vão, porque agindo ele ninguém impedirá. Ele é aquele que muda os tempos, as estações. Ele é aquele que faz os sinais maravilhosos que ninguém pode fazer a não ser ele. O príncipe dos príncipes, o conselheiro, né? Aquele que a Bíblia diz, um menino nos nasceu, né? O governo está sobre ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que convence o homem do seu pecado, aquele que converte os corações. Ele disse que estaria ao remanescente, aqueles que estiverem o seu nome no livro da vida, ele iria os purificar, assim como purifica o crisol é por ouro e pela prata, como um fogo provando a qualidade das obras de cada um, como sabão de lavandeiro, né, que deixa as vestes mais alvas do que a neve. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos pela tua revelação, nós tememos a ti, gloriamos em nossas fraquezas, continua nos aperfeiçoando, continua nos revelando a perfeita e agradável vontade, a sã teologia de Cristo, do qual o Senhor disse e nos diz até hoje: a doutrina não é minha, é do Pai. E todo aquele que conhece a sua sã teologia, conhece o Pai. Já aqueles que envolvem-se segundo o padrão deste mundo, que não tem o conselho do Espírito Santo, são aqueles que são palavras vazias, destituídas de sabedoria, que não têm o acompanhamento do seu poder, e continua destruindo toda a vã filosofia, tudo aquilo que ao invés de acrescentar as almas ao corpo de Cristo, tem distanciado, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos são os que Deus acrescentou as almas à igreja, mas a igreja se tornou um ministério da iniquidade. E Deus os tem reprovado. A Bíblia diz que por um certo tempo eles até venceriam os santos, mas chegou o tempo de indignação, né, o tempo da apostasia, do esfriamento, tempo onde o ministério da iniquidade está encerrado, continua purificando o templo, retirando aqueles que fazem da sua casa casa de comércio, porque está escrito: a casa do meu pai é a casa de oração. E o zelo pela casa do pai inflamou a ira do cordeiro, né, pela transgressão, pela desobediência, pelo adultério do coração de muitos que falam em seu nome, mas como ele nos diz, que não se ajunta com ele, né, e espalha, não colhe com ele. E em mais um dia, Jesus continua fazendo a purificação do templo sobre todo o mundo, América do Sul, América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa, destruindo toda idolatria, caia por terra em nome de Jesus. Tudo ensino que é falso, retira no meio de nós, que permaneça somente os verdadeiros adoradores. A igreja que está consolidada segundo o Evangelho, do qual a Bíblia diz que ninguém construa sobre outro fundamento. E nós somos gratos e mais um dia perseverantes em vigilância, em oração, com temor a Ti, com coração reverente, humilhando-se diante da Sua mão poderosa, da Sua força e do Seu poder, e ouvindo o Seu conselho. E o Senhor é o nosso advogado diante daqueles que nos acusam. Nós somos gratos a Ti, conselheiro fiel e verdadeiro.
Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.